Olá, seja bem-vindo ao programa em Destaque. Nós já estamos no ar aqui na Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom, hoje no programa nós voltamos a falar sobre a pandemia da Covid-19 e os seus impactos para a economia. O meu convidado é o engenheiro especialista em gestão estratégica, Luiz Carlos Piassi, da Piassi Bastos Consultoria. Vamos falar sobre como a pandemia tem impactado os setores, como isso está gerando reflexos negativos inclusive para o fechamento aí de empresas e também para uma previsão de queda do PIB. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, mais uma vez, bem-vindo ao programa Em Destaque, aqui na Record News e também na TV Sim. Como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é um especialista em gestão estratégica, enfim, é o engenheiro Luiz Carlos Piassi, da Piassi Consultoria. Luiz Carlos, prazer te receber aqui, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer é todo meu, uma grande satisfação, Fabiano, estar com vocês aqui hoje, nessa noite, participando desse bate-papo. Prazer é nosso te receber, Piassi. Para a gente falar, inclusive, vamos falar de muitos assuntos, em especial o momento econômico que a gente está vivendo, né, e a discussão das questões ambientais também, que cada vez tem se falado muito, e é uma linha também de atuação da sua empresa, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos falar de economia. A economia, eu acho que tem sido atingida de uma forma muito violenta, muito veroz, com a pandemia da Covid-19. Né? E tem alguns levantamentos que a gente estava comentando aqui antes do programa começar, que até nos deixam um pouco preocupados com os próximos meses, próximos anos. Os números não são tão positivos, não é isso, Piassi? Bom, o mundo foi pego de surpresa, né? Já assim, em dezembro, janeiro, se comentava da situação na China, né? E foi se aproximando do início do ano e em março a gente teve a grande surpresa com a parada mundial, né, devido ao Covid-19. E é muito engraçado, assim, no ponto de vista das discussões que a gente estava tendo em 2019. Só para dar um panorama para vocês, a sociedade brasileira, ela reflete, como no mundo todo, um pensamento tradicional. As empresas do mundo todo, elas convergiam para o sistema linear. O que é o sistema linear? É o sistema onde as empresas tinham uma estruturação de produção, essa produção em alta escala, diminuição de custo, diminuindo o preço final do produto para o consumidor. Sim. E a venda em massa. Essa era uma estrutura linear que o mundo estruturou ao longo de vários e vários anos. A gente que trabalha na área de gestão estratégica, trabalhamos por muitos anos com a teoria de visão, missão, valores, aonde eu estou, onde eu quero chegar. Sim. E fazendo planejamentos para aqui 2, 3, 4, 5 anos. Sim. E aí eu pergunto a você, como eu pergunto a todas as outras pessoas, como planejar hoje uma empresa para daqui 3, 4, 5 anos? É impossível. Nesse momento, né? Super complexo. Esse sistema linear, ele acabou se tornando ao longo desses anos, né? Se tornando por uma visão totalmente diferente do que era no passado. Sim. As pessoas começaram a perceber que você não tem como mais produzir um produto ou um tipo de serviço para atender a uma massa da população. Hoje o público, ele traz a sua necessidade para um produto ou para um serviço muito mais especializado. Você vai entender onde eu quero chegar. Uhum. E aí, nas discussões já em 2019, a gente discutia o pensamento exponencial. Uhum. Que é muito mais entender o que o seu cliente está pensando, muito mais entender o que ele quer, na verdade, para você atender ele de forma personalizada. Sim. E essas discussões foram muito legais. Então, o slogan da nossa empresa, ela trabalhou em cima disso, né, que foi um novo modelo de gestão para uma nova economia. Sim. E essa discussão ganhou muito força no final do ano passado e veio a pandemia agora, né, início de março, no final de março, que retificou esse pensamento. Sim. Olha como a mudança de comportamento, né, com o confinamento que nós estamos passando ainda, mudou nossa rotina de forma radical, drástica e radical. E aí os apelos econômicos, a situação econômica foi se degradando ao longo desse período todo, né? Nós temos uma previsão hoje
de praticamente, alguns falando 5,2% a 6% do PIB de queda em 2020. É muita coisa, né? Muita coisa, né, para um país continental como o Brasil, mas as expectativas eram muito piores. Muito piores. Assim, as reações que nós temos tendo hoje, tanto no comércio, com a volta do comércio, com a flexibilização, né, as indústrias operando, o governo federal dando os incentivos necessários, né, e através dos programas sociais e também dos programas às empresas, né, está favorecendo muito a economia nesse sentido de uma recuperação mais rápida do que a gente imaginava. Sim. Ou seja, como você falou, assim, o planejamento era outro, né, naquele momento lá atrás. E agora você tem que repensar todo esse planejamento estratégico para esse momento atual, porque o momento é de pandemia em que a previsão econômica não é tão positiva, né? Você falou até que a previsão é pior, né? Sim. O ministro Paulo Guedes, uns dias atrás, aí, falou numa recuperação em V, né? Quer dizer, uma queda muito drástica com uma recuperação também na mesma proporção. Sim. Então, assim, as expectativas para o próximo ano é de uma recuperação, porém o que preocupa muito é o déficit público do país, né? Sim. O país teve que, né, gastar um recurso muito, muito forte, na verdade, para manter a estrutura do país em pé, né? Porque a pandemia provocou um estrago gigantesco nos nossos sistemas, né, estruturados aí de comércio, serviços, indústrias e etc. E até, então, assim, até esses programas de assistência mesmo, claro, né? Do auxílio emergencial, ou de manutenção do emprego, todos esses. E a discussão agora, né, é de manter essa estrutura dessa assistência, e a gente descobriu os invisíveis, né, que aí 38 milhões de pessoas que o governo não tinha uma visibilidade das atividades dessas pessoas. Então, assim, a pandemia foi drástica, mas ela trouxe muita coisa interessante também, né? Voltando no debate que a gente começou aqui, dessa visão do pensamento linear, as pessoas pararam de pensar de forma linear e começaram a abrir o pensamento para um pensamento exponencial. Né? Você vê o e-commerce, que é o comércio via internet, explodiu, né? Você vê empresas de provedores de internet, né, regionais aí, com aumento de mais de 200%. Sim. Esses dias eu estava conversando com um cliente e amigo que faz importação de bicicletas. Ele falou que de abril até agora o mercado dele cresceu 250%. Olha que fantástico. Como as pessoas começaram a praticar esportes, né? Porque estavam em casa. Mais em casa, né? Estão mais em casa, e com a flexibilização, nos últimos 2 meses aí, eles começaram realmente a praticar esportes. A Inglaterra, por exemplo, agora num estudo recente, no Reino Unido, né? 1 milhão de pessoas pararam de fumar com medo que o tabagismo poderia provocar com a Covid. Então, assim, é uma nova forma do mundo estar se repensando. São novos paradigmas, né? Novos paradigmas. Eu acho que é muito isso. Quebrando paradigmas e criando os novos. Exatamente. E a gente vai até falar mais detalhes sobre isso no próximo bloco, porque é de fato uma mudança, é uma quebra de paradigma, como você falou, e novos paradigmas vão se formando. Por exemplo, vou falar no próximo bloco sobre como as lives ganharam espaço, né? Hoje em dia, as videoconferências, elas tomaram lugar, eu acho, inclusive muitos convidados que têm vindo aqui, especialistas, têm falado, reuniões presenciais é uma coisa que eventualmente vai acontecer, provavelmente. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque as lives já resolveram, né? As videoconferências resolveram e entregaram bons resultados, né? Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso, é bem rapidinho, a gente volta já com o programa em destaque. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Luiz Carlos Piassi, engenheiro e CEO da Piassi Consultoria, da PIB. E hoje falando com a gente um pouco sobre os impactos da pandemia, mas não somente, né? A gente vai falar de outros assuntos ainda no programa de hoje. Piassi, no finalzinho do bloco a gente comentou sobre os novos paradigmas, né? A gente estava falando sobre isso. E muito se fala que muitos desses paradigmas, de fato, nesses novos modelos, novos formatos, dificilmente vão ser perdidos após a pandemia. O novo normal, como se tem falado muito, de fato vai ser adotado e vai ser mantido, né? Um desses exemplos é a videoconferência para reuniões das empresas. É uma coisa que foi testada e deu certo, não foi? Bom,
eu estou nesse mercado há bastante tempo, né, de consultoria, e eu vou trazer um pouco aí o início da década de 2000, onde foi o boom da globalização. Eu viajo toda semana de avião, né, pelo fato da minha profissão, e eu lembro muito bem que no início da década de 2000, as videoconferências tornaram-se... tiveram um boom gigantesco com o incremento da internet de alta velocidade e com a tecnologia, facilitou muito e ajudou muito a gente se comunicar, né, via videoconferência. Sim. E aí a gente faça esse relato ao avião, porque as companhias aéreas, não sei se todo mundo sabe, mas quem mantém os voos diários é o business, é o negócio, né? Turismo de negócio, né? Turismo de negócio e o negócio em si, né? A pessoa voando para reunião, para fazer visitas e etc. E houve uma queda naquela época que assustou as companhias aéreas e logo depois se normalizou. Porque, na verdade, assim, eu vejo as lives, as videoconferências de forma muito positiva. A gente está trabalhando direto no início da pandemia, desde março, mas muito de forma interna. Essa é que é a minha visão. Internamente pelas empresas. Funcionários, entre os funcionários. Funcionários, porque eu tenho uma concepção eu trabalho com relação de pessoas, né? Sim. E eu acho que na relação B2B, que é de empresas, ou B2C, que é de empresas com o consumidor final, nada vai substituir o olho no olho, o cafezinho, a piada para quebrar o gelo. É verdade. Então, assim, esse calor humano que é necessário, tanto para quem está sentindo tanto hoje, né, distante da família, distante dos amigos, não podendo se aglomerar, o negócio também ele tem essa sensibilidade. Eu acho que fazer negócio é olho no olho, tem essa questão, evidentemente, guardadas as devidas proporções e os setores na qual você atua, evidentemente, né? Como a gente falou aqui, um segmento que explodiu e vai continuar explodindo, aquelas pessoas que tinham medo de comprar pela internet, começam a se habituar com a ferramenta, né, e se estruturar, nesse momento, começa a ter segurança em cima disso. Claro. Mas eu tenho certeza que essas videoconferências, a Google, a gigante, anunciou que vai manter o home office 100% pós-pandemia, né? E que a sede deles é uma estrutura gigantesca no Vale do Silício, né? Então, assim, são as novas características, novas estruturações desse novo pensamento que eu coloquei no começo, que é o pensamento exponencial. Sim. E aí agora ele vai ter um vigor e uma energia muito forte pós-pandemia. Ou seja, é de fato uma mudança que vem para ficar, né? Talvez com certeza, nesses novos paradigmas. Com certeza. Como a gente falou. E ainda em cima desse tema, as pessoas, eu estou vendo muita gente comentar, né? Eu sou um pé atrás disso, das profundas mudanças. Se você estudar a sociedade em si, a cultura mundial, né, e o Brasil não foge disso, que faz parte desse contexto todo, uma mudança cultural demora 50 anos. Né? Você vê aí estudando as gerações, você pega os babies, né, os sêniors, ou os veteranos, depois o X, o Y, o Z, os nativos digitais. Você vai estudando essas gerações. Eu tenho 43 anos hoje, a minha geração foi altamente influenciada pela geração dos meus pais. A minha geração, por exemplo, que é a X, né? Os meus sonhos não eram os meus sonhos eram os sonhos dos meus pais. Eu sempre brinco quando eu dou palestra o seguinte, né? Quem morava em Cachoeira, Itapemirim, o sonho na década de 80 e 70 era o quê? Era ter seu carro próprio, uma casa, né? Ter a sua família, seus filhos, sua esposa e se sobrasse dinheiro comprar uma casa em Marataízes, na verdade, para passar o verão. Então, esse sonho que era dos meus pais, né, passaram também para a minha geração. Sim. Você pega a geração Y e as outras gerações que vieram posteriormente, é totalmente diferente. A visão é outra, na verdade. Eu estava numa discussão em São Paulo com amigos esse dia almoçando, um amigo super chateado, porque o filho tinha passado em medicina. Ele pegou um rapaz, botou no carro e levou na concessionária para dar um carro de presente. Né? E um cara muito bem de vida, tal, um executivo. E o filho falou assim, pai, não entra na concessionária não. Mas por quê, filho? Não, você vai me dar um carro?
Ele falou, vou, filho, você merece, senão eu não quero carro, pai. Vou fazer o seguinte, pega a calculadora aí. Qual o valor do carro? Aí começaram a calcular, ele e o pai. O valor do carro é esse, tem seguro? Tem. Quanto vai custar de gasolina por mês e por ano? E foram fazendo um cálculo ali, brincando os dois. Sim. Aí ele virou pro pai e falou assim, pai, faz o seguinte, cara, pega esse valor agora, em vez de se desembolsar de uma vez só, desembolsa em 3 vezes no ano. Em 3 anos. Todo final do ano, nas minhas férias da faculdade, você me dá esse dinheiro que eu vou fazer um mochilão. Olha aí, vai viajar, rodar. O cara não queria carro. A visão é outra, né? A visão é completamente diferente. Então, assim, essa estruturação com a pandemia, com essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, essa molecada de 23, 26 anos, isso tem uma força tão grande, uma potência tão grande, mas eu ressalto. Se a gente pegar uma teoria que eu gosto muito, ela fala do George Forbes, que ela fala o seguinte, nós vivemos hoje num planeta com 2 mundos diferentes. Nós vivemos um mundo tradicional, do pensamento tradicional e o pensamento exponencial, que é isso que eu passei para vocês. Sim. Esses 2 mundos, eles estão convergindo hoje no mundo só, mas com pensamentos completamente diferentes. E isso é muito legal, porque entrando também um pouco na esfera das empresas, sim, quando a gente fala assim, poxa, nós temos que fazer gestão de pessoas, mas como é difícil pegar uma galera de 50 anos e botar para uma galera de 20, 30 sim, anos para trabalhar juntos, né? Sim. Eu falo assim, gente, isso não é difícil não, você tem que dar graças a Deus e bater palma, porque é a experiência com a inovação. É isso aí. Nós temos que trabalhar essa galera para se juntar. É unir as forças mesmo, com né? certeza. Cada um tem um lado que é mais forte, né? Claro, claro. E aí você vai juntando essas gerações e o resultado pode ser positivo. Muito positivo. Que é a experiência com a inovação, com a criatividade, com a potencialidade, é fantástico. Claro. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais assuntos ainda para tratar no programa de hoje. A gente vai para mais um rápido intervalo, Piassi, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não mude de canal, é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o engenheiro Luiz Carlos Piassi, ele que é da PIB, da Piassi Consultoria, conversando um pouco com a gente sobre esse momento, pandemia, pós-pandemia, os impactos econômicos também, e ainda falando sobre, a gente no bloco anterior falou um pouquinho sobre essa questão do novo paradigma, mas ainda falando sobre a economia também, como a gente falou no primeiro bloco, Piassi, a previsão, a gente estava conversando sobre isso antes do programa, é de mais de 716 mil empresas, aliás, previsão não, 716 mil empresas fecharam somente nesse período de pandemia. Isso é um rombo muito grande, né? Se a gente pensar no mercado globalizado mesmo e quantas pessoas que dependem dessas empresas para o seu sustento também, não é? A situação é muito complexa porque o Brasil, ele viveu momentos diferentes da realidade mundial. De 2015 a 2019, quando o mundo vivia uma expansão econômica, nós vivíamos uma grande recessão. Sim. Né? Começada em 2015, repetida em 16, 17 e 18. E no segundo semestre aí de 2019, a gente observava no país uma melhora significativa do quadro econômico, fiscal, dando aí uma segurança com uma expectativa muito boa para 2020. Nós conseguimos diminuir os déficits públicos, né, que hoje é uma grande preocupação pós-pandemia. Né, a dívida pública vai explodir aí devido ao governo federal, ele teve uma queda de arrecadação, como o estadual e prefeituras também teve uma queda de arrecadação, principalmente o federal e o estadual, com aumento de despesas. Justamente para bancar os incentivos, os estaduais para bancar a estrutura da área de saúde, né, das pessoas. Então, assim, quando o Brasil estava pronto para decolar em 2020, nós fomos pegos de surpresa, o mundo foi pego de surpresa com a pandemia. E como você falou, são 716 mil empresas que fecharam de forma definitiva. Não voltam mais. Né? Não voltam mais. Não tem como voltar. E aí, como a gente vai conseguir agora, nos próximos anos, aliar essa questão do déficit fiscal, né, mantendo os incentivos e estruturando esse país para ele conseguir, na verdade, sair dessa situação que ele está hoje. Então, assim... É um grande desafio, né, Piassi? Receita em baixa, né? Receita em baixa.
você tem aumento das despesas devido à pandemia nesse período, aí tem um grande debate da quebra do teto aí, né, em 2020, teto de gastos, né? Do teto de gastos. E é um desafio que a gente só vai enfrentar ele de forma clara e objetiva com um debate bem amplo com a sociedade. E o Brasil tem uma grande oportunidade hoje de se destacar e começar um grande trabalho na área de inovação. Eu acho que a inovação nesse país hoje, as startups, as empresas, um exemplo fantástico no Espírito Santo aqui, que é a Fins Lab, que foi criada, com a incubadora. Esse tipo de movimento. Agora, pensar no social, como a gente vai abraçar e conseguir, na verdade, reestruturar essas empresas que foram fechadas é um grande desafio hoje que a gente precisa discutir, não só a nível de governo, mas a nível de sociedade. Eu acho que esse debate tem que passar por todos. Sem dúvida. Piazza, o nosso tempo está quase acabando, mas antes eu até queria abrir espaço. A gente falou um pouco sobre a pandemia e sobre esses aspectos, né, que muito interessam, acho que toda a população, né? Todo mundo, de alguma maneira, está sendo impactado. Seja pela perda do emprego, pela perda do negócio, né? Enfim, por vários aspectos. Eu queria que fale um pouco da sua empresa, da PIB, né, lá da Piazza Consultoria, e apresentar um pouco então do serviço que vocês prestam nesse sentido de ajudar as empresas a talvez reverter situações, às vezes está caminhando por um caminho aí que pode ir à falência, ir ao fechamento, mas existe uma consultoria que pode ajudar a mudar essa realidade também, não existe? Joia. A Piazza Consultoria, a PIB, nós estamos à disposição de todos vocês. A gente tem lá uma grande estrutura hoje com economistas, engenheiros de produção. A gente trabalha muito focado na área de gestão estratégica, fazendo uma grande imersão nas empresas, um diagnóstico que, para as pessoas entenderem como se fosse medicina, não é um raio-x, nós fazemos lá uma estruturação entrando dentro do corpo da empresa mesmo e vendo detalhes do comercial, do TI, do administrativo, do financeiro. E após essa imersão que nós fazemos, esse diagnóstico, nós estruturamos a empresa, né, de forma estratégica, né, para ela deslanchar no mercado ou justamente sair de uma situação difícil, como você mesmo falou. Então, a gente é uma empresa específica nessa área e também trabalhando muito num programa inovador que nós criamos. Nós fizemos uma avaliação no Brasil todo e no mundo. Não existia no Brasil um programa específico para a área de gestão de stakeholders, que é gestão de relacionamentos. Sim. A PIB hoje trabalha em 12 projetos no Brasil todo, de infraestrutura com esse sistema de gestão de stakeholders, fazendo a importância daquilo que eu falei para você no começo do programa. Sim. Nós temos que parar de achar que nós... Para vocês entenderem de forma mais fácil, né, o telespectador que está assistindo também. No passado, a gente criava peça de teatro. Vamos fazer uma comédia com tantos atores, né? A peça vai ser assim, o roteiro vai ser isso, o teatro vai ser esse, massa. Então, assim, nós empresários ficávamos em cima do palco. Os consumidores ficavam lá embaixo sentados. E cabiam a eles, na verdade, depois que a peça rodava, dizer o seguinte: poxa, foi maneiro, vou aplaudir. Poxa, vou vaiar. Não, foi muito bom, vou aplaudir de pé. Hoje o mercado mudou. Hoje quem está em cima do palco não é mais os empresários. É a plateia, são os consumidores. Nós estamos embaixo assistindo. Eles que estão lá em cima hoje, Fabiano, dizendo o seguinte: eu quero um roteiro assim. Eu quero a luz assim. Eu quero esses atores. Eu quero esse roteiro. O consumidor, né, o público mesmo, ele tem um papel muito mais importante do que antes. Muito. Porque, na verdade, nós universalizamos a informação. Hoje o acesso à informação ele é gigantesco. Hoje o consumidor ele consegue comparar produtos, ele consegue ver avaliações online, ele consegue, até você aqui, nas propagandas que estão passando no próprio sistema, identificar e comparar depois com outras pessoas. Então, assim, o empoderamento do consumidor, ele é muito grande hoje. Então, assim, as empresas têm que estar preparadas para isso, desse novo pensamento exponencial que eu bati tanto aqui ao longo desse programa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o contato lá da PIB, da Piazza Consultoria, para quem está em casa, às vezes quer entender um pouco mais desse trabalho, desse serviço que a empresa presta. Qual é o contato de vocês lá? Nas redes sociais, nós estamos no @Piazza Bastos e o telefone nosso aqui em Vitória é 27 371 40 33 e a gente está à disposição de vocês lá
fiquem à vontade, nosso site é piacebastos.com.br. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está à disposição de todos vocês. E sempre aqui agradecendo o convite de vocês. Estou à sua disposição do meu amigo Rui Baromeu, que é uma pessoa queridíssima, e eu adoro a rede, e vocês sabem que sempre que vocês precisarem podem contar comigo. A gente que agradece o carinho, viu, Piazza, ter vindo aqui conversar com a gente, trazer essa reflexão tão importante nesse momento, né? A gente vive dias muito complexos, em especial na economia, e quando a gente ouve a voz de especialistas que entendem, que vivenciam isso no dia a dia, né, lidar com essas dificuldades, com certeza acende uma luz aí de esperança para aquele empresário que está nos assistindo agora, para aquele empreendedor que às vezes não sabe o que vai fazer, né, diante dessa crise que a gente está vivendo. Então, de fato, é uma contribuição que o programa também dá. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Piazza? Obrigado a vocês, estou à disposição. Obrigado, Piazza. Bom, a você de casa também, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. De segunda a sexta, a gente se vê às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.